Olá! Neste vídeo vamos falar sobre métodos de strings. Portanto, é a parte 2 das strings. Vimos a parte 1, que falamos sobre strings, e agora vamos falar só sobre métodos. Okay? Portanto, e vamos aqui então para o Python, para o Visual Code, e vamos então ver este exemplo. Nós temos aqui uma variável do tipo string, não é? Porque está entre pelicas, podia estar entre pelicas ou entre aspas. E vamos então verificar nesta variável que nós temos aqui, por exemplo, nome, que é do tipo string. Se eu colocar um ponto, vocês vão reparar que aparece aqui uma série de métodos. Isto que estão aqui a ver, tudo isto são métodos de strings, porque a nossa variável é do tipo string. Portanto, o que nós vamos falar então um bocadinho, vamos falar sobre o método upper. Vamos começar pelo método upper. O método upper o que faz é, coloca a minha variável string, que está aqui, do tipo string, portanto, são métodos para strings, tudo em maiúsculo. Portanto, se eu executar o código, reparem que todas as minhas letras da minha string ficam em maiúsculo. Assim também posso utilizar o método lower. O método lower, eu vou executar o código, vocês vão ver o que faz, então mete tudo em minúsculo, okay? Como o próprio nome indica. O caseFold também é um método que faz precisamente a mesma coisa que o método lower. Portanto, se eu executar o código, vai-me colocar também tudo em minúsculo. Portanto, posso optar pelo lower ou pelo caseFold. Existe um método também, que é o método capitalize. O método capitalize o que faz-me então é coloca-me a minha primeira palavra, a minha primeira letra, ok? Em maiúsculo. Mas atenção, coloca-me tudo o resto em minúsculo. Isto é, se eu tiver aqui, por exemplo, isto, ok? Reparem que ele então vai-me colocar aqui Python em maiúsculo. Eu vou só fazer aqui um clear screen, ok? E vou fazer aqui um comentário para isto, para vocês perceberem. Então, mas se eu colocar, por exemplo, aqui um T, vamos imaginar que eu tenho aqui o T maiúsculo. Reparem que o capitalize faz-me duas coisas. Portanto, ele coloca-me a primeira letra em maiúscula, mas todas as restantes em minúsculas. Portanto, eu tinha aqui um T maiúsculo e ele tira-me esse T maiúsculo para minúsculo. Ok? Pronto, vou só pôr como estava originalmente. Vamos aqui agora então ao capitalize, já vimos. Portanto, vamos ao próximo, que é o center. O center o que é que me faz? Ele reserva-me 35 espaços para a minha palavra, e se não ocupar estes 35, o que ele vai é preencher-me com o caractere que eu quero. Neste caso, por exemplo, o cardinal. E vai-me centrar a minha palavra nas 35 posições. Portanto, eu chego aqui, vou executar o código, e reparem que isto no total ocupa-me 35 posições. Portanto, tenho aqui 35 caracteres. No centro coloca a minha palavra, porque eu estou a utilizar o método center, e o resto dos meus espaços ele preenche-me com o caractere que está aqui, neste caso cardinal. Se for um asterisco, substituo por um asterisco, ele vai-me colocar asteriscos aqui. Okay? Portanto, é isto que faz o método center. Vou comentar e vou para o próximo. Portanto, o método ends with. O método ends with, ou seja, retorna verdadeiro se a string terminar com uma string indicada. Isto é, se eu colocar aqui e ele acabar-me ali, ele retorna verdadeiro. Se ele acabar de forma diferente, retorna falso. Eu vou executar o código. Reparem, retornou-me o valor falso. Vou limpar o terminal. Reparem que eu agora vou colocar aqui um ponto, aliás, vou fazer o contrário, vou colocar aqui um ponto de exclamação. Portanto, eu vou perguntar se a minha variável acaba com um ponto de exclamação. E ele vai retornar agora verdadeiro. Reparem que ele agora está aqui com o valor verdadeiro, porque ele acaba com um ponto de exclamação. Ok? Portanto, se não acabar, retorna-me falso, como vimos. Existe também um método, que é o método remove sufixo e remove prefixo. Okay? Estes dois métodos o que é que fazem? Então, o remove sufixo, ele vai-me remover, okay, o meu sufixo que eu colocar aqui. Okay? Reparem, o Python, a minha variável, acaba em n, ponto de exclamação. Se eu puser n, ponto de exclamação aqui, então ele vai à minha variável e remove este sufixo. Okay? Eu vou ajustar um código de cada vez, para vocês verem. Okay? Portanto, vou primeiro ao sufixo, e então, reparem que ele vai imprimir a palavra Python. Porquê? Porque o N e o ponto de exclamação eu pedi para remover, utilizando o método remove sufixo. Mas também posso utilizar... só uma coisa antes de irmos para o prefixo. Se por acaso
e é muito importante também. Se por acaso vocês puserem aqui uma palavra, por exemplo, EN, a minha variável não acaba com EN, acaba com ON. Portanto, se eu puser EN, repare que ele vai me retornar a minha variável. Ok? Portanto, não me vai tirar nada, não me vai retornar nada. Ok? É só isto que eu queria que vocês soubessem também. E agora, vamos aqui ao remove prefixo. Portanto, o remove prefixo é precisamente a mesma coisa. Portanto, se eu colocar aqui um valor que não esteja aqui, se não começar, ele não remove. Se começar, ele remove. Neste caso, reparem, eu vou tirar a palavra P, ou PY, pai. Vou tirar a palavra pai. Portanto, vai ficar com o resto, só ton. Ok? Eu vou executar, cá está, ele só está a imprimir a minha palavra ton. Ok? Assim como também, se eu puser um pay, por exemplo, ele vai me retornar a minha palavra Python, normalmente. Porquê? Porque ele chega ali à minha variável, não encontra esta substring, então não retira nada. Ok? Vamos agora passar a um método, que é o método find. O método find o que faz é o seguinte, ele vai-me a uma variável, vou só pôr aqui a minha variável frase, e vai procurar uma determinada palavra, ou conjunto de palavras, aliás, letras ou palavras, e vai-me devolver a posição que essa letra ou conjunto de letras está na minha variável. Se caso não encontre, vai-me devolver -1. Então, vamos ver aqui o exemplo para vocês perceberem bem. Que é o seguinte. A minha frase chama-se Python. E eu agora vou verificar, vou só aqui ver, comentar aqui esta parte. Então, vou verificar onde é que começa a palavra py. Ok? Portanto, ele quer a posição. Então, eu chego aqui, vou executar e diz, ok, a minha palavra py, começa na posição 0. Ok? Portanto, e se eu disser, por exemplo, então onde é que está o y, por exemplo? Okay? O y começa na posição 1. Okay? E, por exemplo, vamos aqui agora ver o exemplo de baixo. E onde é que está o ponto de exclamação? Ele vai-me devolver o ponto de exclamação, a posição do ponto de exclamação, e devolve-me e diz-me o ponto de exclamação está na posição 6. Se vocês repararem aqui, vou só pôr isto um bocadinho maior, se calhar para vocês verem melhor. Se vocês repararem aqui a minha palavra Python, eu pus aqui até comentário para vocês verem, a minha variável Python tem aqui cada uma destas letras corresponde a um índice. Nós já tínhamos visto isto. Portanto, como as strings, o índice, aliás, as strings, que é o caso, começa o índice no índice 0. Portanto, a primeiro P corresponde ao 0, o Y no 1, o 2 o T e assim sucessivamente. Portanto, e o ponto de exclamação corresponde ao 6. Por isso, quando eu faço um print da frase do find do ponto de exclamação, ele vai-me devolver o 6, precisamente porque é onde está o meu ponto de exclamação. Okay? Vou executar para vocês verem. Portanto, cá está o 6. Okay? Vou limpar o terminal. Ora bem, vamos agora continuar. Portanto, se eu fizer, por exemplo, um print da frase find A, o que é que vocês acham que isto vai retornar? Como eu disse, sempre que ele não retorna, sempre que ele não encontra, ele vai-me retornar -1. Portanto, o que ele vai me devolver é -1. Ok? Vamos aqui ver agora esta frase, por exemplo, love Python. Ok? E ele vai-me aqui então fazer o seguinte, que é, vai-me encontrar, atenção, eu estou a utilizar aqui o find, o O. Se eu utilizar o find, então do O, ele vai-me devolver o primeiro índice. Ok? E o primeiro índice do O vai ser o índice 1. Ok? Portanto, o L é o 0 e o 1. Mas eu posso querer encontrar, então, o último índice. Então, utilizo, neste caso, o R, ou right find. Okay? Portanto, o R find vai-me procurar o último índice. Reparem que eu vou executar o código. O find do primeiro, eu vou só pôr aqui um bocadinho assim para baixo. Portanto, este primeiro que vocês estão aqui a ver, find, ok? Este aqui, find 0, aqui, corresponde ao 1, que está aqui em baixo. E este rfind corresponde ao 9. Portanto, o primeiro O do love, onde é que ele está? Está aqui. O primeiro O do love está na posição 1, como eu disse, porque o L está na posição 0. E este de Python, este O de Python, está na posição 9. Okay? Portanto, podemos também utilizar então esta variante que é rfind. Okay? Vamos pegar o próximo método. O próximo método é o método split. Okay?
O que é que faz o método split? Então, ele divide uma string e transforma essa string numa lista. Nós mais para a frente vamos ver o que é uma lista, que são listas, mas listas posso já dizer que são conjunto de dados, ok? Que são mutáveis. Portanto, a diferença das listas para as strings é que as strings não são mutáveis. Mutáveis significa que eu posso atribuir a um dado índice um valor. Posso substituir, ok? Portanto, pode ser mutável. Se é imutável, portanto, no caso das strings, são imutáveis, quer dizer que eu não posso fazer alterações diretamente na minha string. Tenho que criar uma nova string com essas alterações. Okay? Portanto, vamos ver um exemplo que é para vocês verem aqui. Portanto, e também não só divide a string, aliás, não só transforma esta string numa lista, como também divide, ok? Divide a minha string pelos espaços, que é o por defeito. Eu, se não puser nada aqui no split, ele vai-me dividir então a minha variável pelos espaços que ela contar. Vamos para aqui um exemplo que é vocês perceberem na prática como é que isto funciona. Portanto, tenho aqui a minha variável frase, eu estou a aprender Python, e reparem que aqui na minha variável eu tenho aqui vários espaços, e vou fazer o print da frase. E depois vou fazer o seguinte, vou utilizar o método split na minha frase e vou guardar esse resultado, esse split, na minha variável frase 1, que é uma variável que vai-me conter então a minha lista. Okay? O método split, como eu disse, transforma uma string numa lista e divide-a, ou seja, os seus elementos dessa lista, vai dividi-la pelos espaços. Okay? Vamos ver como é que isto fica então, para ser mais prático. Cá está, reparem, eu tenho aqui a minha string, eu estou a aprender Python, e depois tenho aqui a minha conversão da minha string numa lista, utilizando o método split. Portanto, o que faz neste split, então, é pegar nesta string, ok? Vai aos espaços, então cada espaço ele transforma num elemento nesta lista. Portanto, eu tenho aqui o primeiro elemento que é o eu, o segundo elemento estou, o terceiro elemento o a, o quarto elemento a aprender e o Python é o último elemento. Ok? Portanto, esta lista, reparem que é uma lista porque está compreendida entre parênteses retos. Portanto, a lista já é um tipo de dados mais complexo, que vamos ver mais para a frente, como eu disse, mas para que vocês entendam só, portanto, esta lista é composta por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ok? Cada elemento é uma string, porque está entre duplicas. Okay? Portanto, e a vantagem agora, utilizando o método split, é que eu consigo aceder a cada uma das posições, ou seja, a cada uma destes elementos, e alterar estes elementos. Vamos já ver isso. Vou aqui só verificar cada um dos elementos, utilizando então o print da frase 1, a minha variável frase 1 que vai conter então a minha lista. Portanto, o índice 0, que é o primeiro índice, será o A0, depois o 1, o 2, o 3 e o 4. Ok? E vamos ver então. Vou só puxar um bocadinho para cima. Portanto, cá está a minha lista, eu estou a aprender Python. Eu fiz o print do 0, que é o eu, do 1, que eu estou, o 2, portanto, reparem, o 3 e o 4, o A, o aprender e o Python. Portanto, cada uma destas posições, portanto, isto são índices, portanto, são posições, contém um elemento. Okay? E este elemento, então, aqui está aqui a ser imprimido. Vocês estão aqui a ver no ecrã. Okay? E posso aceder a isto. E agora reparem no seguinte. Vou só comentar aqui esta parte aqui, para não estar a incomodar. Vou utilizar aqui só o seguinte. Se eu fizer frase 3 igual a estudar, okay? Ou frase 3 igual, por exemplo, a O ou qualquer string, ele vai me dar um erro. Porquê? Porque reparem que, eu vou só pôr um bocadinho mais pequenino para apanhar mais código. Reparem, eu tenho aqui a minha frase, okay? A minha variável frase, que é a minha string. As strings, como eu disse, são imutáveis. Portanto, eu não posso alterar nada na minha string. Okay? E converti, através do método split, a minha string numa lista. Okay? Mas eu aqui estou a trabalhar com a minha variável frase, que é a minha variável que tem a string. Se eu quiser atribuir o índice 3 à minha letra ou palavra, estudar, neste caso, okay? Ele vai-me dar um erro. Eu vou executar aqui o código, vocês vão ver que vai-me dar um erro. Este erro é muito importante para quem está a começar a trabalhar com strings. Que ele diz, string object does not support item assignment.
significa o quê? Significa que os objetos do tipo string não suportam atribuições, ok? Ou atribuições de itens. E é isto que eu estava a dizer. Portanto, eu não posso alterar os valores da minha string, ok? Mas alterar o valor da minha lista já posso. Reparem, eu posso chegar à minha frase 1, e a minha variável frase 1 é a que tem a minha lista, e eu posso dizer que a posição, ou o índice, neste caso o índice 3, vou substituir por praticar. Ok? Portanto, e qual é o índice 3? Reparem, eu disse que o índice 0 é o eu, o 1 é o estou, o 2 é o a e o 3 é a aprender. Portanto, se eu fizer um print da minha frase 1, reparem, eu vou aqui então fazer este print da minha frase 1, vocês vão ver que já não me dá a frase eu estou a aprender, mas vai-me dar eu estou a praticar. Ok? Deixem-me só comentar aqui isto, porque senão vai dar sempre aqui este erro. Ok? Não é aqui, mas é aqui. Portanto, este erro que estava aqui a dar, por causa da string. Pronto, cá está. Portanto, eu tenho aqui, reparem, a minha string original, e eu estou a aprender Python. Tenho aqui a minha lista com o método split sobre esta string, portanto, que é converter a minha string numa lista e dividir cada elemento aqui que constitui a minha lista. Okay? E depois vou aplicar, então, esta atribuição, portanto, a frase 1, que é esta que contém a minha lista, vou ao índice 3, que tem o índice 3, portanto, é que tem a palavra aprender, e vou atribuir, então, a palavra praticar. Ele depois vai-me substituir, então, o aprender por praticar. Isto é impossível em strings. Portanto, vamos ver depois em listas mais em pormenor, mas só para vocês percebam que as strings não podemos, então, atribuir só nas listas. Ok? Portanto, e é muito prático este método, então. Vamos ao próximo método. Vou só comentar aqui esta frase aqui. Vamos aqui ao próximo método, então. Próximo método não, vamos ainda mais um exemplo. Atenção, mais um exemplo do método split, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma data string, uma variável, ok? Que é uma variável que eu tenho aqui, data string. Ou seja, é uma string, não é? Mas que tem uma data. E eu quero, então, fazer o split desta data string, mas quero colocar cada uma destes valores, ok? É o mês, é o dia, é o mês e é o ano. Eu pus aqui dia, mês e ano, ok? Podia pôr aqui o A, sem problema. Vou só aqui pôr o A, que está em inglês, mas podia pôr o A para português, não há problema nenhum. Portanto, dia, mês e ano. E vou guardar, então, ele vai fazer o split, portanto, vai-me dividir. O split, portanto, vai ser o caractere que me vai fazer a divisão da minha string, ok? E então vai-me fazer a conversão desta string numa lista com cada elemento, dia, mês e ano. Portanto, isto é muito útil, como vocês estão aqui a ver. E depois vai imprimir. Reparem, cá está 20, 02 e 2021. Portanto, se vocês repararem, então, eu tenho aqui a minha variável D, a minha variável M, a minha variável A. Portanto, dia, mês e ano. Ok? Portanto, estão aqui a ver. Se eu fizesse, por exemplo, um print de data string, ok? Reparem no que é que ia dar. Portanto, isto estamos a falar aqui, então. Cá está. Ok? Estão a ver? Portanto, este método aqui é muito engraçado. Ok? Ora bem, vamos aqui então agora ao próximo. Ok? Vamos aqui então ao próximo, que é o método join. Ok? O que é que faz o método join? O método join também é um método simples que retorna então uma string na qual os elementos da sequência foram unidos por um separador. Ok? Isto é, ele vai aqui à minha variável, tem aqui uma variável que contém números, mas é uma string, portanto replicas. Então eu vou fazer o join desta variável com um determinado caractere. Neste caso, vou pôr aqui o espaço, e neste caso vou pôr aqui o cardinal. Portanto, eu vou, só comentar aqui isto, portanto eu vou fazer então o join. O join é tipo uma mesclagem, ok? Portanto, uma união. E ele vai-me unir cada um destes elementos com o caractere que está aqui. No primeiro caso será um espaço, no segundo caso será um cardinal. Posso pôr um cardinal, um asterisco, o que eu quiser. Okay? Vou executar. Cá está. Reparem, no primeiro caso ele pôs-me aqui 1139, portanto 1139 separado por espaço. No segundo, separado por cardinal. Se quisesse um asterisco, também podia pôr asterisco, não há problema nenhum.
Ok? Vou só fazer aqui, executar, e cá está. Ok? Vou para o ecrã. Portanto, vou executar novamente. Cá está. Portanto, a minha string está aqui unida. Portanto, o join para unir com o espaço. Aqui o join para unir com o asterisco. Portanto, é mais um método para vocês ficarem a conhecer. Temos aqui o método replace. O método replace, o que é que faz? Reparem, ele vai então substituir as ocorrências de uma substring dentro de uma string. Ok? Por exemplo, eu então vou utilizar aqui a minha string, que é a minha frase. Vou utilizar, eu estou a aprender Python. E depois tenho aqui o print da frase. E a nova frase vai ser igual à minha frase, com o método replace. Okay? E o que é que eu vou fazer o replace? Eu tenho que informar e dizer, eu quero que faça um replace da minha palavra Python pela palavra programação. Ok? Vou só tirar para já este aqui. Portanto, é isto que faz o método replace. Mas reparem que o método replace tem que ser feito numa nova variável. Por aquilo que eu disse, que as strings são imutáveis. Portanto, não podemos alterar. Portanto, podemos alterar, mas ir para uma nova variável. Então, vamos executar o código. Ok? E cá está. Deixa-me só fazer aqui um CLS. Ok? E vou executar o código. Portanto, eu estou a aprender Python. A minha frase. A minha nova frase, com a substituição da palavra Python por programação, eu estou a aprender programação. Ok? Portanto, ele substituiu-me a palavra Python por programação. Posso também substituir, por exemplo, neste exercício aqui, todos os P's minúsculos por P's maiúsculos. Ok? E vou fazer então aqui o print para vocês verem o resultado. Cá está. Portanto, a palavra aprender com P maiúsculo, a palavra Python com P maiúsculo. Portanto, vou substituir todos os P maiúsculos. Tenho aqui também, depois, o A minúsculo pelo A maiúsculo. Okay? E ele vai substituir aqui o primeiro. Eu quero, porque no de cima ele substitui-me todos. Okay? Se eu não puser aqui mais nada à frente, ele substitui-me todas as ocorrências. Se eu quiser só a primeira, okay? Eu meto então aqui o 1. Ele só me substitui então o primeiro A, okay? Pelo A maiúsculo. Okay? Isto não será o primeiro A, portanto será o primeiro A por um A maiúsculo. Okay? Vou executar, vocês verem. Portanto, cá está. Ele, então, o primeiro A que apanha na frase, substitui-me pelo A maiúsculo. Okay? Eu posso também fazer, então, por exemplo, pelo U. Reparem, aqui então. Só que eu agora aqui no U vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui o comentário está. Eu quero que me faça os dois. Os primeiros dois. Se eu meter aqui um 2, é os primeiros dois. Então, vai-me substituir os primeiros dois minúsculos por dois maiúsculos, por os maiúsculos. Ok? Portanto, cá está o eu, primeiro, e o estou, segundo. Ok? Pronto. E vocês podem perguntar, então e se nós quiséssemos substituir a enésima, portanto, só a segunda ou só a terceira ocorrência, ou só a quarta, ou, pronto, só a enésima, portanto, só uma. Então aí tínhamos que fazer aqui uma utilização de métodos, de dois métodos. Então utilizávamos, vou dar aqui um exemplo, utilizávamos o método join mais o método split. Ok? E o que é que isto faz? Vamos imaginar aqui neste exemplo, que é, eu quero substituir a segunda ocorrência da palavra Python por programação. Okay? E a minha frase será esta. Este curso de Python chama-se Fundamentos de Python. Vamos aprender Python. Portanto, eu quero substituir a minha palavra que eu quero substituir é a palavra Python. Eu quero substituir a palavra Python por programação. E quero que a minha ocorrência seja a segunda. Ok? Então, como é que eu vou usar? Reparem, nós já falámos na divisão, do slicing de strings. No vídeo passado, sobre strings. Portanto, se quiserem rever esse conteúdo, está lá, nos strings, parte 1. Eu vou utilizar, então, o método split, ok? E vou fazer o slicing. E o slicing, como é que eu vou fazer esse slicing? Portanto, vou fazer desde o início, porque não tenho aqui nada, tenho a mesma coisa que está aqui um 0, é igual. Portanto, desde o início até à minha ocorrência, ok? Portanto, ele vai-me, então, fazer uma frase, uma variável frase, portanto, com o split, e vai-me então guardar aqui na minha frase antes. Okay? E depois vou fazer o seguinte, vou fazer primeiro já por etapas para vocês verem, se calhar é melhor assim. Portanto, eu vou fazer o print da frase antes. Ok?
Ok? Portanto, reparem, eu quero substituir Python por programação na segunda ocorrência. A segunda ocorrência de Python é esta, aqui, fundamentos de Python. Portanto, antes da palavra Python, eu tenho a frase, este curso de Python chama-se fundamentos de. Ok? Portanto, é isto que este código aqui me vai fazer aqui. Okay? Esta palavra, ponto .join, entre parênteses, split, frase.split da palavra, ok? E da ocorrência. Ele vai-me substituir, obviamente, as variáveis aqui, palavra por Python, ok? Ocorrência por 2. Vou executar o código e cá está. Este curso de Python chama-se fundamentos de, ok? Portanto, tenho aqui já a minha variável com a minha frase antes da segunda ocorrência. Depois vou fazer precisamente o oposto, que é da segunda ocorrência para a frente. Então uso uma variável chamada frase depois, que vai conter a frase depois da segunda ocorrência e faz o print da frase depois. Então, se repararem que eu agora fico com a frase antes, que é este curso de Python, chama-se fundamentos de, e fico depois com a frase depois, que é o ponto, vamos aprender Python. Okay? E depois o que é que eu tenho que fazer para terminar o exercício? Tenho só que juntar, concatenar a minha frase final. Vou guardar a minha frase final na minha frase antes, com a palavra substituir, mais a minha frase depois. Portanto, eu já tenho a minha frase antes da segunda ocorrência. Tenho a minha frase depois da segunda ocorrência. E agora só tenho que pôr no meio a palavra que eu quero substituir, que é programação. Então vai ser, este curso de Python chama-se Fundamentos de, mais a palavra programação, mais, ponto final, vamos aprender Python. E vou imprimir a frase final. Reparem, imprimir isto e reparem, cá está. Este curso de Python chama-se Fundamentos de Python, vamos aprender Python. Portanto, está feito o nosso exercício. E é assim que nós podemos, então, ultrapassar esta limitação do Python, digamos, que é não poder substituir só a enésima palavra. Okay? Podemos também fazer isto tudo de uma só vez, utilizando aqui este código, que era juntar esta frase antes com o que está na frase depois, mais a palavra substituir. Portanto, então fazemos aqui, reparem, no código que está aqui. Portanto, que é palavra.join, frase split, palavra até a ocorrência, que é precisamente esta frase antes, ok? Mais a palavra que eu quero substituir, mais a frase depois, ok? Portanto, seria unir as três variáveis, ok? Pronto. Tenho agora aqui um exercício, que é uma variação deste, só que com uma pequena alteração, que é, em vez, reparem, qual é a diferença daqui? Em vez de eu estar a informar já, reparem que eu neste exercício anterior fiz o Python, programação e o 2. Portanto, eu pus automaticamente aqui o que eu quero alterar, pela palavra que quero alterar e o número de ocorrência. Aqui vou perguntar ao utilizador. Portanto, vou perguntar ao utilizador qual a palavra que deseja alterar. Vou perguntar também ao utilizador através do input, portanto, este input, e depois aqui escrevo o que quero escrever, escrevo o que quero que apareça no ecrã, e vou guardar o que ele vai escrever na palavra, ok? Na variável palavra. Vou fazer então qual a palavra que desejo alterar, vou guardar essa palavra na minha variável palavra. Vou fazer também perguntar por qual palavra desejo alterar a palavra, ok? E ponho numa variável substituir. E depois tenho um inteiro, portanto vou converter este input, porque o input devolve-me sempre uma string, tenho que converter, utilizando aqui esta função int, portanto ele vai-me converter este input num inteiro e vai-me guardar na variável ocorrência. Qual o índice que deseja alterar? Portanto, e eu depois faço a mesma coisa que fiz no exercício anterior. Portanto, faço o método split, do slicing até a ocorrência, faço-me o split do slicing da ocorrência até ao final e depois concateno tudo. Ok? Portanto, vou executar aqui o código para vocês verem. Ok? Portanto, qual a palavra que desejo alterar? Eu tenho aqui a minha palavra, não é? Fundamentos de Python. Eu quero alterar Python. Ok? Tenho que escrever Python com P maiúsculo, senão não me dá. Não esqueçam disso. Por qual palavra? Quero por programação. Programação. Qual o índice que deseja alterar a palavra Python por programação? Vou pôr 2. Ok? Vou fazer tal e qual como está. Cá está. Então, reparem, ele substituiu-me. Este curso de Python chama-se Fundamentos de Programação. Vamos aprender Python. Ok? Vou agora fazer o mesmo exercício,
mas para uma ocorrência diferente. Isto é, quero na mesma alterar a minha palavra Python, vou substituir na mesma por programação e vou alterar só o índice. Portanto, não quero a segunda, quero a terceira. Portanto, cá está. Reparem que o primeiro, o segundo e o terceiro, que é vamos aprender programação. Portanto, isto é uma forma então de nós ultrapassarmos então a nossa limitação relativamente então ao índice. Okay? Portanto, espero que tenham percebido. Se não perceberam, revejam o vídeo, ok? E se tiver alguma dúvida podem colocar depois. Vamos agora continuar então. Utilizando o método swap case. Swap case, como o nome indica, é troca de caso, ou seja, o case é maiúscula ou minúscula. Portanto, ele vai trocar o minúscula por maiúscula e a maiúscula por minúscula. Reparem, tem uma frase que diz olá, boa tarde, bem-vindos. Tenho aqui o O e o B maiúsculo, o resto minúsculo. Ele vai-me trocar, utilizando o método swap case, ele vai-me trocar então o que está maiúsculo, minúsculo e vice-versa. E vai imprimir aqui então. Reparem, vocês vão ver. Cá está. A frase, eu vou só fazer aqui um CLS para vocês. Deixem-me antes disso, deixem-me só comentar aqui o que está aqui para cima, porque senão está sempre que eu executo o código, está sempre a imprimir isto. Isto fica depois um bocadinho mais confuso. Portanto, limpar o ecrã e executar o código e, em princípio, pronto, já está. Portanto, a minha frase original, então, é olá, boa tarde, bem-vindos. E com o método swap case fica assim, então, olá, boa tarde, bem-vindos. Reparem que ele alternou, ok? Ele alternou aqui. Eu utilizei aqui uns caracteres de escape, ok? Que já mostrei no vídeo também passado. Portanto, se tiverem alguma dúvida sobre os caracteres, /n é new line, portanto, nova linha, ele faz-me aqui uma quebra de linha. Portanto, como vocês estão a ver, ele troca-me então maiúsculas por minúsculas e vice-versa. Um método muito simples. Temos agora mais um método, que é o método ljust e rjust. O ljust e rjust fazem o alinhamento à esquerda e o alinhamento à direita, left ou right, consoante o caso. Okay? E o que é que ele faz? Ele alinha-me à esquerda ou à direita, consoante um valor que eu lhe dou, um tamanho que eu lhe dou, e preenche-me esse tamanho, portanto, os espaços até esse tamanho, com o respectivo caractere que eu pus aqui. Reparem, eu tenho um fruto banana, que ocupa 6 caracteres. Tenho aqui uma variável esquerda que vai-me fazer então o seguinte, o ljust de 20 caracteres com a minha palavra ajustada à esquerda e com à direita os restantes caracteres. Portanto, vão ter, se este tem 20 no total e a minha variável tem 6, quer dizer que eu vou ter 14 caracteres então, do símbolo cardinal. Depois vou imprimir o normal. Vou imprimir à esquerda e depois vou fazer aqui uma variável à direita. Faço precisamente a mesma coisa do que aqui em cima, só que utilizando o método rjust. Ok? Portanto, ele alinha-me à direita. Portanto, vai pôr à esquerda os asteriscos. Ok? Portanto, e depois faz uma impressão e vocês agora vão ver, nada como ver aqui, para vocês ficarem então. Portanto, temos aqui normal, banana é o meu fruto. Reparem que alinhado à esquerda banana, eu tenho aqui então 20 caracteres. Portanto, eu defini 20 caracteres para a minha variável, mas como a minha variável só utiliza 6, significa que o ljust, que é o primeiro, vai-me alinhar a minha variável à esquerda, ok? E vai-me preencher o resto dos caracteres, então, à direita. E vai-me preencher pelo que eu definir aqui, que é o cardinal. Em baixo, é precisamente o inverso, ou seja, vai-me alinhar à direita, com o rightJust, a minha variável banana, e vai-me preencher os restantes espaços com o asterisco. Cá está. Ok? Portanto, é também um método muito simples. ljust e rjust. Temos aqui o title, também é um método muito simples. Basicamente, o title, o que é que ele faz? Retorna uma cópia da string com os primeiros caracteres de todas as palavras, então, com maiúsculas. Portanto, eu tenho aqui a minha palavra, este curso de Python chama-se Fundamentos de Python, vamos aprender Python, e com o método title, ele vai-me devolver todas as palavras, então, em maiúsculo. Ok? Cá está. Todas as palavras, todas as primeiras letras de cada palavra em maiúsculas. Ok? Pronto. Estão a ver? Portanto, todas as minhas primeiras palavras, e o title é isso, atenção, não confundir com o upper põe-me todas, o title põe-me só as primeiras letras das palavras. Okay?
Portanto, cada palavra destas, a primeira letra fica em maiúsculas. Okay? Também é um método muito simples. Depois temos aqui o método strip. O método strip também é um método muito engraçado, que basicamente o que faz é retirar os espaços em branco, ou à esquerda ou à direita, utilizando variações do strip, que é o L strip e o R strip. L para left, R para right. Portanto, o L tira-nos espaço à esquerda, o right tira-nos espaço à direita. Tenho aqui um exemplo para vocês verem, que é, tenho aqui terra, a variável terra tem a palavra redondo, mas entre a palavra redondo tenho aqui uma série de espaços à esquerda e uma série de espaços à direita. Portanto, eu se utilizar só o método strip, ele vai-me então imprimir com a minha variável sem espaços, quer à esquerda, quer à direita. Vamos já ver como é que fica. Sem espaços à esquerda, ele então utilizo a variável, vou utilizar o método LStrip, então ele vai-me tirar os espaços à esquerda. Se eu fizer RStrip, ele vai-me tirar os espaços à direita. Portanto, mete-me aqui na minha variável correspondente. E depois faço o print. Okay? Vou só tirar este S1, que isto é a seguir para vocês verem uma diferença aqui. Portanto, vou executar o código. Cá está. Então, vejam bem. Nós temos aqui, vou pôr aqui em cima para vocês também visualizarem. Temos aqui a minha palavra original, okay? O print original, sem qualquer tipo de alinhamento, sem qualquer tipo de método. Okay? Portanto, isto é o original, é a minha frase original. Depois tenho aqui a minha frase com o método strip. Isto é, reparem que os espaços que estão aqui, não se vê, mas estão aqui espaços, obviamente. Estão aqui a ver os espaços. Portanto, ele retirou-me espaço à esquerda e espaço à direita com o método strip. Com o método LStrip, ele só retira, então, as palavras à esquerda. Portanto, reparem que ele tirou-me os caracteres aqui à esquerda, o espaço à esquerda, mas não me tirou o espaço à direita. Porquê? Porque se eu quero tirar o espaço à direita, tenho que utilizar o RStrip. Okay? O RStrip, o que me faz, então, aqui falta um R, não é RStrip, mas sim RStrip. Ok? Pronto. Portanto, ele vai-me executar então o RStrip aqui, e então vai-me tirar os espaços então aqui à esquerda, ok? E vocês vão ver que ele vai-me tirar então o espaço à esquerda. Portanto, sem espaço à esquerda é left, sem espaço à direita, aliás, é o R, ok? Portanto, right, ok? Pronto. Espero que tenham compreendido estes métodos, são métodos relativamente simples. Vamos passar agora ao próximo método. Vou só comentar aqui esta parte aqui. Então vamos passar ao método count. O método count o que é que faz? Ele vai-me contar uma determinada ocorrência de uma letra ou de uma palavra. Okay? Portanto, tem aqui alguns parâmetros opcionais, que eu depois vou já explicar como é que funciona, mas o count simples, reparem, eu tenho aqui uma palavra, vou utilizar aqui só um exemplo para vocês verem. Portanto, tenho aqui a minha frase, okay? Que está aqui esta, e ele vai-me então contar. Eu quero que me conte a palavra Python em minúsculo e a palavra Python em maiúsculo. Okay? E vou para isso utilizar o método count. Okay? O método count é simples, portanto eu faço a frase .count e entre parênteses meto então a minha variável, ou aliás, meto a letra ou a palavra, neste caso é uma palavra, que eu quero procurar. E por que é que eu pus aqui estas duas formas diferentes? Vocês podem pensar, mas é igual, mas não é. Porque o Python é case sensitive. Portanto, estas duas palavras são diferentes. São diferentes e vocês vão ver que retornam valores diferentes. Eu vou executar aqui o código. Reparem que, no primeiro caso, a palavra Python repete-se 0 vezes. Porque não há, na minha string, não há nenhuma palavra Python minúsculo, com P minúsculo. Mas a palavra Python com P maiúsculo já se repete 3 vezes. Portanto, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Portanto, é só para vocês verem que há uma diferença, o facto de ser case sensitive. Também podemos aqui procurar de uma seguinte forma. Portanto, eu quero procurar, por exemplo, o A. E ele vai-me procurar, então, o número de A's que me devolve. Okay? Por exemplo, aqui, eu vou só tirar esta palavra Python e vou executar. E digo, então, que nesta frase, a letra A repete-se 5 vezes. Ok? Mas há aqui uma pequena nuance, que é, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer os índices de começo e os índices de fim. Isto é,
Eu quero que ele me conte a palavra A, mas só do índice 10 até ao índice 50. E então, reparem que eu vou agora executar e reparem que a letra 5 repete 5 vezes porque está ao longo de toda a minha string, mas aqui em baixo, vocês estão a ver que ela só se repete 3 vezes entre o índice 10 e o índice 50. Portanto, as strings já sabem também como as strings começam com o índice 0 até ao tamanho total. Portanto, podemos usar também os índices. Outra forma que também podemos fazer, nós podemos também definir qual a palavra ou letra a procurar. Reparem, e faço aqui um input. Então, qual é a palavra ou a letra a procurar? E ele então vai-me guardar essa variável que eu vou escrever, esse valor que eu vou escrever na minha variável palavra. E vou contar, então, quantas vezes é que essa palavra, okay, neste caso a minha variável palavra, está contida na minha frase e vou retornar na minha variável resultado. Aqui em baixo vou imprimir esse resultado. Reparem, vou executar o código. Ele diz: este curso de Python chama-se Fundamentos de Python. Vamos aprender Python, é a minha frase. Qual a palavra eu quero, ou letra, a procurar? Eu quero, por exemplo, de... Okay? Então, ele diz que a palavra ou letra de aparece 3 vezes. E realmente é verdade. Porquê? Tem aqui um de, cá está, curso de, depois tem fundamentos de e ainda o de da palavra aprender. Ok? Pronto, isto é muito interessante também, este método. Agora vamos aqui a um conjunto de métodos que também são muito úteis. Por exemplo, métodos que retornam valores booleanos. Por exemplo, isTitle. Por exemplo, isTitle retorna-me um valor verdadeiro se a primeira letra de cada palavra estiver em maiúsculas. E as restantes das palavras têm que estar minúsculas. Caso contrário, então retorna-me falso. Reparem neste exemplo. Fundamentos de Python. Então eu faço a minha frase e faço frase.isTitle. Reparem que eu vou executar o código e ele vai me dizer true. Cá está. É verdadeiro. Vou limpar o ecrã. Portanto, reparem que aparece-me true. É verdadeiro. Porquê? Porque todas as minhas palavras começam com maiúscula. E as restantes estão minúsculas. Se eu, por exemplo, vamos ver aqui este exemplo. Aqui. Fundamentos de Python. Tenho o D e o E maiúsculo. O que vocês acham que isto ia dar? Reparem bem. Vou executar. Reparem que agora retorna falso. Porque não só todos têm que estar em maiúsculo, como também as restantes em minúsculo. Portanto, todas as minhas restantes letras, para além da primeira, têm que estar em minúsculo. Portanto, vou executar o código e agora já dá verdadeiro. Assim como se este de for minúsculo, reparem, vou executar o código e dá-me falso na mesma. Ok? Portanto, é muito importante que percebam isto. Portanto, este isTitle tem estes requisitos, que é só retorna verdadeiro se a primeira for maiúscula de todas as palavras e as restantes serem minúsculas. Ok? Pronto. Temos agora outro método que é o isSpace. Ok? O isSpace o que é que faz? Então, ele retorna-me true se todos os... Deixem-me comentar sobre isto. Retorna-me true, portanto, se todos os caracteres numa string forem espaços em branco, ok? Espaços. Caso contrário, retorna falso. E tem que existir pelo menos um caractere. Ok? Vamos aqui ver este exemplo para vocês verem. Temos aqui até 2 exemplos. A frase fundamentos de Python, ok? E uma variável frase. E depois temos a frase 0, que tem aqui vários espaços. Ok? Reparem, a primeira vai-me devolver falso, porque tem caracteres. A segunda vai-me devolver verdadeiro, porque só tem espaço. Portanto, o isSpace faz isto. Ok? Cá está. False para a primeira, true para a segunda. Ok? Portanto, vou executar novamente. Portanto, o primeiro isSpace, cá está, é falso, porque eu tenho caracteres. E o isSpace vai à minha variável e diz, ela é só espaços? E retorna verdadeiro se sim. Mas que é o caso daqui de baixo, a frase 0. Só tem espaços. Ok? Mas tem que ter pelo menos um. Reparem, eu aqui vou tirar tudo e vou executar novamente o código.
Ok? Reparem que agora já me dá falso, porque eu tenho que ter pelo menos um caractere. Portanto, tem que ter pelo menos um espaço. Posso ter vários, ok? Mas tem que ter pelo menos um. Se eu executar agora o código, vão ver que dá falso e aqui já dá verdadeiro. Portanto, tem que ter pelo menos um espaço em branco. Ok? Pronto, também é muito interessante este método. Temos agora um outro método, por exemplo, que é o método isAlpha, que retorna a verdade se todos os caracteres forem letras do alfabeto, portanto A a Z. Portanto, o isAlpha significa alfanumérico. Tem aqui este exemplo, frase é igual a fundamentos de Python. E vou fazer então print da frase, é alfabético, ok? Portanto, ele diz-me que vai-me retornar verdadeiro ou falso. E aqui embaixo tenho a frase 1 e a mesma história. Portanto, repito o mesmo código. Só que, reparem, há uma pequena diferença entre frase e frase 1. Que é o quê? O caractere especial ponto de exclamação. Que não é um caractere do alfabeto. Portanto, não está de A a Z. O caractere é um caractere especial. Como é um caractere especial, então aqui no primeiro exemplo da frase vai-me retornar falso e no exemplo de baixo vai-me retornar verdadeiro. Vamos executar o código. Cá está. Fundamentos de Python é alfabético. É falso. Fundamentos de Python é alfabeto. É alfabético. É verdadeiro. Ok? Portanto, também é muito útil este método. Temos aqui um outro método, que é o isNumeric. O isNumeric também é muito utilizado. Então, o que é que nos diz o isNumeric? O isNumeric é o seguinte, ele retorna verdadeiro se todos os caracteres forem numéricos. Caso contrário, vai retornar falso. Uma nota, expoentes também são considerados valores numéricos. Ok? Mas o menos 1, ou seja, valores negativos, e valores do tipo float, ou seja, valores reais, ou por exemplo 1.5, ok? Não são considerados valores numéricos. Porquê? Porque isto é uma string. Se eu puser menos 1, o menos é um caractere. É um caractere, que é o hífen, portanto, e é um caractere. O ponto é um ponto, também é um caractere. Portanto, como são caracteres, não são números, e esta função isNumeric só me diz números. Portanto, só me retorna verdadeiro se forem números. Portanto, e neste caso, números são números de 0 a 9, ou então os expoentes. Portanto, vamos ver estes exemplos e vamos executar o código e vocês vão ver então. Portanto, o que é que temos aqui então? 0 é verdadeiro, o quadrado, o elevado ao quadrado, é verdadeiro, é um expoente. 10 km quadrados é falso, tem o KM. O menos 1 é falso, tem o menos. E o 1.5 é falso, porque tem o ponto. Ok? Portanto, também é muito útil este método. Vamos ao próximo método. O próximo método é al1, isAlNum. O isAlNum retorna verdadeiro se todos os caracteres forem alfanuméricos. Ok? Portanto, alfanuméricos são letras do alfabeto, de A a Z, e números de 0 a 9. Obviamente que existem caracteres que não são alfanuméricos, nomeadamente o espaço e os caracteres especiais. Portanto, temos aqui, mais uma vez, dois exemplos, para vocês verem. Um exemplo em que temos aqui, nesta frase, um caractere especial, que é o caractere, o ponto de exclamação. Nesta frase aqui não temos nenhum caractere especial, só temos alfabeto ou número. Portanto, alNum. Portanto, este método isAlNum, ou seja, é alfabeto e numérico, alfabético e numérico, vai retornar, no primeiro caso, falso, porque tem o ponto de exclamação, e nesta frase 1 vai-me retornar verdadeiro, porque só tem nomes, letras e nomes. Aliás, letras e números. Portanto, vamos aqui ver então. Falso, cá está. O primeiro exemplo é falso. O segundo exemplo é verdadeiro. Ok? Portanto, é um método também muito simples de implementar. Vamos ao próximo método, que é isUpper. O isUpper, o que é que faz? Ele retorna-me verdadeiro se todos os caracteres estiverem em maiúsculo. Caso contrário, retorna falso. Okay? Números, símbolos e espaços não são verificados. Só caracteres alfabéticos. Por exemplo, aqui temos o exemplo de Python, a letra Python. A
a palavra Python, aliás, com P maiúsculo, e então temos aqui um ponto de exclamação, e aqui embaixo temos a palavra Python com ponto de exclamação, mas tudo em maiúsculo. Portanto, este símbolo caractere este caractere especial, ponto de exclamação, é ignorado, não é verificado, portanto, ele só verifica as letras, ok? Portanto, e vai ver que a primeira frase tem o P maiúsculo só e a última tem todas as letras em maiúsculo. Portanto, uma vai retornar falso, outra vai retornar verdadeiro. Portanto, cá está falso para o primeiro caso, ok? Porque tem aqui palavras minúsculas, e verdadeiro para o caso de baixo, porque só tem palavras maiúsculas. Portanto, este método isUpper é isso que faz. Okay? Vamos ao próximo método, que é isLower. Portanto, faz basicamente o que é o inverso do isUpper. Portanto, retorna verdadeiro se todos os caracteres estiverem em minúsculas, caso contrário, retorna falso. Mais uma vez, números, símbolos e espaços não são verificados, apenas caracteres alfabéticos. Okay? Portanto, temos aqui o mesmo exemplo que o anterior, okay? Só que agora vocês vão ver que, como estamos a tratar com o método isLower, portanto, este primeiro caso vai ser falso, porque temos o P maiúsculo. Aqui, neste caso, vai ser verdadeiro, porque todos os caracteres estão em minúsculo. Então, vamos executar. Cá está falso o primeiro, ok? Aqui embaixo está falso. E aqui, este aqui dá verdade, portanto, dá verdadeiro. Ok? Portanto, é semelhante. Para terminar, vamos agora só ver mais um método. E para terminar, vamos ver o método isDigit. Ok? Aqui só um exemplo. O isDigit retorna verdadeiro se todos os caracteres forem dígitos, caso contrário, retorna falso. Os expoentes também são considerados dígitos. Ok? Portanto, temos aqui, reparem, eu vou só fazer aqui um print screen para executar. Reparem que 0 é dígito, ok? E o quadrado, o expoente, também é dígito. Portanto, eles ambos retornam true. Se eu colocar aqui 0.5, vocês repararem, eu vou executar o código, reparem, já me dá 0.5 como falso. Porquê? Por causa do ponto, ok? Portanto, o método isDigit, então, funciona desta forma, ok? Portanto, este vídeo já vai um bocadinho longo, mas é muito importante. Todos estes métodos aqui que eu referenciei são importantes. Existem mais, mas estes são os mais importantes. Portanto, vejam o vídeo, espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão ou comentário, podem fazê-lo. E até uma próxima.